Bom, gente, então boa noite para vocês, tudo certo? Vamos então dar sequência aqui à disciplina. Eu queria começar assim, fazendo uma retomada aí das últimas semanas e apresentando para vocês quais são qual é a ideia aí para as próximas aulas, assim, para a gente, já que a gente está na parte final da disciplina, só para vocês estarem cientes, assim, a gente já tratar de algumas coisas, tá? Bom, então, pessoal, no dia 14, desculpa, lá no dia 7, que faz 2 semanas, a gente teve uma aula ali onde a gente trabalhou bastante a gente trabalhou bastante as instruções, a CPU, aquela que a gente estava estudando, né, a Small CPU, e aí aqui a gente viu com detalhes, né, cada uma das instruções possíveis, né, dentro do processador. Então, load store, que são aquelas que movimentam dados entre memória e registrador, depois soma e subtração, o desvio incondicional e o desvio condicional. Então, a gente viu com detalhes cada uma dessas instruções e a gente começou a resolver alguns exercícios com aquelas instruções. Tá? Daí, então, em aula, né, a gente viu com calma, né, e na aula a gente foi até o exemplo 3. Tá? Daí, na semana passada ali, eu gravei um videozinho e deixei para vocês aqui, logo abaixo da gravação da aula do dia 7, com a resolução dos outros exemplos, tá? Que é aqui, né? Que são os exemplos 4, 5 e 6, que são exemplos daí que já demandam uma estrutura um pouco mais elaborada ali de programação, né? Envolvendo repetição ou condicionais, certo? O objetivo disso foi que vocês conseguissem ver exemplos, né? De como desenvolver código, né, nesse nível, né? No nível da CPU. E o objetivo é que vocês praticassem, né, e se sentissem desafiados com a atividade 3. Tá? A atividade 3 aqui, ela tem uma série de 7 exercícios, desde alguns mais tranquilos até alguns mais complicados, para justamente praticar, né, e utilizar aquele simulador e as instruções para que vocês possam praticar e desenvolver aqui a lógica, né, de construção desses programas utilizando aquelas instruções para aquela máquina, certo? Bom, então a gente viu isso lá na aula do dia 7, e na semana passada a gente teve o PENSE, e aí, em virtude do PENSE, a orientação da direção foi que a gente liberasse os alunos para assistirem, né, às atividades do PENSE. E bom, né, e vocês tinham essa atividade 2 para dar uma olhada e trabalhar nela enquanto isso. Tá? Bom, então a gente está nesse ponto, tá? Eu quero destinar um pouco da aula hoje para a gente conversar sobre esses exercícios aqui. Eu posso tirar algumas dúvidas e fazer algumas discussões com vocês sobre eles, certo? Porque é importante que vocês entendam como desenvolver e consigam fazer pelo menos a maioria deles, né? Também isso serve um pouquinho também como exercício de lógica, né? Esses problemas que estão aqui, eles lembram bastante os problemas que vocês veem em algoritmos. Então, também tem um pouco de lógica de programação junto, mas numa linguagem diferente, assim, né? Para vocês terem uma noção de qual é o nível de execução das instruções na CPU, certo? Bom, então aqui, a gente está nessa fase aqui. Até o final do ano, pessoal, até o final da disciplina, a gente vai ter mais uma atividade prática, tá? Que eu quero começar hoje também, quero dar o start hoje, só que eu queria que tivesse mais gente aqui, tá? Então eu acho que eu vou esperar mais alguns minutos para falar dela, porque daí talvez mais colegas de vocês estejam aqui, daí a gente aproveita, certo? Então a gente vai ter mais uma atividade prática, certo? Que a gente vai começar hoje, e lá no final a gente vai ter mais uma avaliaçãozinha também sobre esses conteúdos que a gente está trabalhando, tá? Então, sobre esses conteúdos da CPU, aqueles conteúdos lá que falavam sobre a organização da CPU, né, a divisão do computador em memória, entrada e saída, os conteúdos que a gente viu nas outras aulas. A gente vai ver nas próximas aulas também um pouco sobre memórias e um pouco sobre barramentos. Então, todos esses tópicos aí, eles vão compor uma
uma avaliaçãozinha lá na última semana, certo? Então, para você ter uma ideia, pessoal, do cronograma, eu atualizei ele aqui, tá? Eu atualizei ele aqui, depois podem ver com calma. Então, esse semestre a gente teve bastante pausas, assim, né, na disciplina, não flui tão bem como eu esperava, né, a gente teve várias semanas onde a gente não se viu, né, então a gente está aqui na aula 17 hoje, certo? A gente teve a semana do Pense aqui, que a gente não teve nenhuma aula 5, né, e além de hoje, a gente vai ter mais 3 encontros só, tá? Então, como é que vai ser a ideia, tá? Então, do ano, né, de 2021, hoje é a última aula, né, depois semana que vem é o recesso. Depois, lá na outra terça-feira do dia 4, a gente tem uma aula que a gente vai trabalhar as questões de memória. Tá? Depois, no dia 19, a gente vai ter uma... vai ser a semana onde a gente vai ter a apresentação desses trabalhos da atividade 4, que eu quero começar com vocês hoje, quero apresentar com a ideia deles, certo? Então, aqui na semana 19, a gente não vai ter nenhum conteúdo novo, eu quero usar essa aula assim para a gente discutir os trabalhos aqui que vocês vão desenvolver. E lá na última aula, lá a gente vai fazer... Tá invertido, né? A gente vai ver o último conteúdo que são os barramentos. Tá? E eu também vou disparar aqui a avaliação individual da disciplina da segunda etapa. Certo? Então, assim, né, de encontro mesmo, assim, a gente tem esse de hoje e mais 3. Certo? A minha ideia hoje é comentar um pouco aqueles exercícios sobre... aqueles exercícios da atividade 3 sobre programação em baixo nível, né? Para a gente discutir um pouquinho, ver as dificuldades que vocês estão tendo. E o restante da aula eu quero trabalhar um pouquinho para apresentar para vocês a organização em nível de circuitos da CPU, né? Então, ali vamos ver ali, como é que estão os registradores, como é que tem alguns multiplexadores também, então ver a organização, né, no nível bem geral, assim, nada muito aprofundado, para vocês entenderem um pouquinho como é que está construída essa CPU de forma lógica. Tá? Então, nossas missões para hoje são dar uma discutida na atividade 3, ver essa parte do projeto lógico da CPU, né, ver como é que ele é construído, assim, com um pouco mais de detalhes, e disparar a atividade 4, que é a última atividade da disciplina, atividade prática, né, depois vai ter a avaliaçãozinha lá no final. Pessoal, uma coisa que está bem atrasada, assim, eu estou bem chateado, é a questão das minhas devolutivas, tá? Eu achei que eu ia ter mais tempo nessa semana que a gente não teve aula, mas eu estava ali na organização do Pense e não sei se vocês chegaram a acompanhar todas as atividades ou o que vocês acompanharam, mas a gente teve transmissões ao vivo nos 3 turnos de terça, quarta e quinta, né? Então eu acabei me envolvendo, eu estava online em quase todas, então acabei me envolvendo demais ali e praticamente só fiz isso a semana passada, né? Fiquei envolvido quase 100%. Então agora, essa semana que eu estou voltando aí para essas disciplinas e tentando correr atrás aí do tempo perdido aí para atualizar vocês, né? Mas assim que possível eu já vou dando feedback. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta sobre o cronograma aqui? Entenderam? Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, pessoal. Não sei como é que vocês estão aí de disposição, aí como é que está no final do ano, né? A maioria dos que eu comento já está se arrastando, assim, né? Chega final do ano e o pessoal começa já a entrar de recesso, de férias, né? A gente vai ter esse calendário esse ano ainda com algumas aulas no ano que vem, que é péssimo, né? Mas, enfim, pelo menos a gente espera que no próximo ano a gente já tenha tudo mais regularizado, né? O ano que vem a gente vai iniciar em 2022 e terminar em 2022. Um recesso só da faculdade, né? Porque do trabalho ainda não vai Você ter recesso nenhum. não vai ter recesso? Mas é uma semana com menos carga, pelo menos, né? Ah, sim, sim, daí Tem que vai tentar dar. olhar o copo meio cheio, né? É, isso é verdade. Beleza. Não, gente, o negócio é esse, né? A gente... essa época, assim, uma época que, em geral, assim, a gente produz menos, né? Então, o negócio é a gente se apegar aí e se ajudar aí para que no final tudo corra bem. Gente,
Alguma pergunta aí sobre o cronograma? Tudo certo? Tá claro? Olha aqui, ó, para vocês terem uma ideia, que a gente teve várias semanas sem aula, né? A primeira, depois aqui um feriado, depois outro feriado, depois eu estava de licença, depois teve o Pense, então a gente teve várias interrupções aí ao longo do semestre. Mas faz parte. Bom, gente, então, vamos lá. Aqui na atividade 3, pessoal, vocês tentaram fazer, estão tentando fazer, estão conseguindo? Alguém quer comentar algum exercício específico? Viram lá as minhas resoluções lá que eu coloquei lá da aula 4, 5, 6, aqui, né, dos exemplos aqui. Quero o feedback de vocês aí, pessoal. O que vocês acham? Assim? Querem discutir alguma coisa específica, alguma instrução, alguma coisa? Estou bem à disposição de vocês. Tá? Lembrando que você tem que entregar isso aqui, né? Então, isso aqui faz parte de uma das atividades. Então, se vocês estão com dúvidas, assim, é bem importante ou a gente conversar agora aqui, para tentar discutir alguma coisa, ou marcar algum atendimento, assim, para a gente trabalhar, né? É bem importante fazer. E uma pergunta ali sobre o prazo. Cara, o prazo para mim é bem tranquilo, assim, a gente pode inclusive deixar até para o ano que vem, tá? Porque eu tenho tanta coisa atrasada para dar o feedback para vocês, que não me importa da gente estender isso aí até ali a primeira semana, tá? Então, não tem problema nenhum. Tá? O importante é que vocês tentem fazer e justamente resolver esses exercícios é uma forma de entender mais o fluxo e se desenvolver até como programadores. Então, bem tranquilo. Essa atividade estava para quando? Era para hoje, isso? Não era para quinta? Pessoal, bem tranquilo ali. A gente pode marcar ali para entregar ali na primeira semana de 2022 ali. Tá? Pode ser ali pro dia 4, dia 5. Bem tranquilo. Vamos virar o ano aqui. Depois eu aviso no grupo lá. Beleza. Tá, mas vamos lá. Como é que vocês estão para desenvolver aí? Tá tudo certo? Estão tendo muita dificuldade? Em qual vocês estão? Assim, só me dê um retorno aí, só para eu saber se tem tudo bem. Tá reparando, mas tem pouca gente vindo na aula, né? Tem só 10 hoje. Pois é. Estou esperando um pouquinho mais. Na verdade, são 8, né? 2 sou eu, né? Um sou eu e o outro é a apresentação. Cara, pois é. Não sei como é que estão as outras turmas de vocês. Eu só tenho, de noite, com a ADS, eu tenho vocês de turma, né? Então, vocês são meu termômetro, assim. E então, então tipo assim, a gente começou a disciplina com, acho que em torno de 20, eu acho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na planilha. Na verdade, 24. A gente começou com 24, assim, na última aula estavam 12 presentes. Então, é que no remoto é bem complicado, né? Eu por mim, já acabou tudo isso, né? Porque daí a gente não consegue criar o vínculo, né? Enfim, e acaba se dispersando um pouco, né? E a partir do ano que vem ali, tu acha que vai voltar tudo normal, só? Cara, acho que normal é um palavra meio forte, né? Mas não sei. Especial ali. Não sei, cara. Se eu tiver como escolher, eu acho que eu vou voltar tudo presencial e vai ter aqueles casos remotos, né? Vai ter o caso em que, se o cara tá com um sintoma, alguma coisa, ele vai ter que ir para casa, ou talvez vocês até possam escolher ficar de casa, né? Mas eu acho que a tendência é todo mundo que puder voltar presencial, melhor, assim,
Eu estou dando algumas aulas presenciais e está bem melhor, assim, bem mais fácil de ver vocês e ajudar vocês e ver como é que estão evoluindo. Sim, a gente vai em algumas presenciais também. Nossa, é muito melhor. Não tem nem comparação. Beleza. Bom, então, pessoal, assim, a gente está, né, naquele que a gente ficou remoto, assim, até porque muitos de vocês relataram também que preferiam, e então vamos tentar trabalhar nisso, tá? Então, eu vi que vários estão começando recém, então eu vou deixar para vocês trabalharem nisso. A gente pode, até vou escolher alguns aqui para fazer junto com vocês, só para a gente aproveitar o período da aula aí, daqui a pouco resolve alguma dúvida que vocês tenham. E aí lá no dia 4, na aula na primeira aula do ano que vem, no dia 4, eu vou trabalhar o conteúdo novo e a gente pode tirar mais dúvidas, tá? Mas é importante que vocês tentem fazer, tá, pessoal? Para a gente tirar dúvidas depois. Bem importante. Beleza. Alguém fez alguma coisa aí, gente? Quer falar sobre alguma que achou mais difícil? Só para... Se não, posso escolher uma aqui também. Bom, deixa eu ver aqui. Eu vou... essa 3 aqui, ela é legal de fazer. Tá? Então, vou fazer essa 3 com vocês aqui, para vocês. Só para a gente começar a aula. Deixa eu dar uma foto dela aqui. Bom, então, gente, vamos lá, né? Então, essa aqui, por exemplo, esse aqui é um dos exercícios que está na lista, ó. E qual é o objetivo, né? Então, eu tenho ali minha memória de dados, onde estão armazenados todos os, né? Onde é o espaço destinado para guardar, né, os valores que o programa vai processar, né? No caso, seriam as variáveis dos algoritmos. E esse programa aqui, ele é parecido com um que está resolvido lá na aula, lá que a gente discutiu os exemplos, tá? Então, ele é um exercício que ele usa 4 posições de memória, tá? Então, da posição 0 até a posição 3, onde as 3 primeiras seriam variáveis de entrada, onde eu tenho 3 valores, tá? Aqui eu chamei de A, B e C, né? Só para ficar mais fácil de eu me referir, né? Então, 3 valores de entrada, e o objetivo do programa é, enfim, analisar esses valores e copiar o maior valor entre A, B e C. O maior valor entre eles eu vou copiar para a posição 3. Certo? A gente fez um muito parecido lá na última aula, que era uma versão desse, só que só tinha 2 valores, que era para achar o maior entre 2 valores. Tá? Então, até vou começar com esse, só para a gente relembrar qual é a lógica com 2 só. Tá? Deixa eu... Tá? Então, assim, né, de novo, lá nos vídeos lá das gravações da última aula tem a resolução desse, aqui eu só vou fazer rapidinho, só para a gente relembrar, tá? Então, qual é a ideia, né? Uma versão mais simples desse problema aqui é quando eu tenho 2 valores, por exemplo, 50 e 20, e eu quero copiar o maior entre esses 2 para uma outra posição. Quero descobrir qual que é o maior e colocar o maior na posição 2, tá? Então, como é que eu fiz isso, tá? Então, basicamente, o segredo é fazer uma subtração do primeiro pelo segundo e analisar se o resultado é negativo, tá? Então, como é que eu subtraio? Primeiro eu tenho que fazer o load de um deles. Então, vou fazer da posição 0. Então, carreguei o primeiro para RA. E aí, depois, eu executo a instrução sub para subtrair o que está no registrador A com o 20. Então, nesse sub aqui, né, como eu carreguei para o registrador A o 50 antes, ele vai fazer 50 menos 20. Certo?
Então, ele faz 50 menos 20. E logo depois da subtração, eu uso aquele desvio condicional, analisando se o resultado deu negativo. Tá? Vou botar aqui um pulo qualquer, depois a gente define certinho. E aí, esse desvio aqui, ele vai analisar o resultado da última operação da ULA. Tá? E vai verificar se esse resultado foi negativo ou não. Então, colocar aqui o código N significa que ele vai analisar o último resultado e ver se o bitzinho do negativo aqui está para 1. Tá? E qual era a lógica, né? Se o resultado da aula foi negativo, ele vai saltar para a instrução que está aqui, né? Nesse caso aqui, o 7, por enquanto. Se o resultado não foi negativo, ele vai seguir para a próxima instrução. E se for negativo, ele salta lá para o 7. Tá? Com relação a esse entendimento, pessoal, tudo certo? Todo mundo entende essa ideia aqui de subtrair antes, ver se deu negativo ou não, e aí esse JC ele vai desviar ou não o código, dependendo se o resultado deu negativo ou não? Isso ficou claro para vocês? Sim, senhor, para mim ficou. Beleza. Bom, então, o que isso quer dizer, né? Então, se eu subtrair 50 de 20 e o resultado não der negativo, significa que o primeiro marca o segundo, né? Porque se eu subtrair dois valores, se o resultado der positivo ou zero, quer dizer que o valor da esquerda marca o da direita. Então, nesse caso aqui, o maior está na posição 0, então eu vou ter que copiar ele lá para a posição 2. Como é que eu copio um valor da posição 0 para a posição 2? Primeiro eu faço um load. E depois eu faço um store na posição de destino. Então, com esses dois comandos aqui, ó, um load RB posição 0 e um store RB posição 2, só um pouquinho aqui, peraí. Bom, então com esses dois comandos aqui, né, eu copio o valor da posição 0 para a posição 2, porque eu descobri que o valor da posição 0 é o maior. Tá? Então, seguindo, né, então faço subtração, não deu negativo, ele não vai saltar, executo os dois comandos aqui que copiam da posição 0 para a posição 2, e aí aqui eu faço um jump para o final. Terminei o programa. Um jump lá para o final. Vou colocar um valor alto aqui, depois a gente vê onde é o final. Tá? Bom, daí vamos para o caso em que ele deu negativo. Tá? Então, se ele deu negativo, significa que o segundo valor é maior que o primeiro, então eu não quero executar essas três instruções, eu quero pular essas três aqui. Tá? E eu quero vir para cá, que é a posição 6. Então, aqui vai ser posição 6. Então, subtrair, se for negativo, quer dizer que o segundo valor, né, que o valor da posição 1 é o maior. Então, eu vou ter que pular essas instruções aqui e cair aqui, ó. Então, aqui está o JC para a posição 6. Aqui eu vou ter que executar, né, a cópia do valor da posição 1 para a posição 2. Tá? Porque agora o resultado, o maior valor está na posição 1. Então, eu vou ter que fazer um load para um registrador posição 1 e store esse registrador posição 2. Então, percebam que os comandos das linhas 3 e 4 é o caso em que o primeiro marca o segundo, então o primeiro vai ser copiado para a posição 2, e aqui é quando o segundo é maior. O segundo que eu falo da posição 1, né? Então eu tenho que copiar o valor da posição 1 para a posição 2, onde a posição 2 é o resultado. Tá? E no final, eu executo aqui um route, que é finalizar o programa. Certo? Então aqui eu já tenho uma lógica de um condicional. Ó, se eu colocar aqui, ó, 50 e 20, onde, né, o 50 é maior que o 20, ó, ele vai fazer a subtração, não vai dar negativo, né? Então, como ele não vai dar negativo, né, esse código aqui não foi para 1, então ele não vai pular para a posição 6 e vai continuar executando. Ó. Então, ele vai executar os próximos comandos, vai copiar para o RB o valor da primeira posição e vai salvar na posição 2. Então, ele copiou 50 para cá, esse jump aqui leva ele para o final e termina o código. Ele copiou 50 para a saída, copiou 50 para o resultado, que é indicando que ele é o maior.
tá? Agora, se eu trocar aqui, vou botar 20 e 50, vou trocar a ordem, ele vai ter que colocar 50 como resultado, só que agora ele segue um caminho diferente, né? Porque ele vai fazer a subtração e deu negativo agora, né? Quando ele dá negativo, isso quer dizer que esse valor é maior que esse. Ou seja, ele vai saltar aqui, né? Quando eu fiz uma operação na ULA e deu negativo e na sequência eu tenho um JCN, significa que ele vai saltar, né? E faz o salto aqui. Então agora o próximo comando que ele vai executar vai ser da posição 6. Ó. E pula para cá. Onde ele vai copiar os 50 para o RB e vai salvar os 50 na saída. E termina o programa. Então percebam que aqui eu tenho uma lógica condicional, né? Quando o primeiro é maior, ele não salta e executa aqueles comandos da linha 3, 4 e 5. E quando quando a subtração der negativo, ele salta e não executa os comandos da 3, 4, 5 e executa da 6 e 7. Certo? E se os valores forem igual, senhor? Se o valor for igual, tanto faz o caminho que ele segue se ele for igual, né? Mas se eles forem igual, vamos ver que caminho ele segue. Eu acho que ele não salta, né? Ele só salta descida negativo, né? Então, olha ali. Então, ó, se ele subtraiu, deu 0. Tá? Só que ele está sendo negativo, né? Então, como não deu negativo, ele vai seguir nesse caminho aqui. Ele segue o mesmo caminho quando o primeiro é maior, mas percebe que quando os dois são iguais, tanto faz ele copiar o primeiro ou o segundo, né? Então, nesse caso aqui, ele está copiando o primeiro. Tá? Está copiando o primeiro. Alguma pergunta sobre isso, gente? Entenderam a lógica, gente? Isso é importante entender. Tá? Bom, vamos resolver esse aqui, então. Esse aqui é parecido, só que agora eu tenho 3 valores para testar. Tá? Tenho 3 valores para testar. Mas a lógica é a mesma. A maneira que eu tenho de saber se um valor é maior que o outro é subtraindo o primeiro por outro, e testando para ver se deu negativo ou não. Tá? Então, uma solução possível pode ser assim, ó. Eu posso começar comparando o A e B. Então, faço A menos B. Vou fazer um pseudocódigo aqui, tá? Eu faço A menos B e depois executo o JC. Pelo N. Tá? E aí a lógica é a mesma, né? Se ele vai seguir aqui, né? Ele não vai saltar, né? Ele vai seguir a execução sequencial se o A for maior. Se o A for maior, ele segue aqui. E se o B for maior, vai dar negativo e ele vai saltar. Que é o B maior. Então, a primeira parte é exatamente a mesma. Tá? Deixa eu abrir aqui. Bom, o início é o mesmo. Vou carregar para o RA, né, para algum registrador, na posição 0, e vou subtrair desse registrador a posição 1. Certo? E faço JC. Então, o início é exatamente o mesmo. Vou botar aqui um valor lá para frente, que depois a gente vê. Lembrando que aqui é para onde ele vai saltar, né? Então, a gente tem que codificar o resto aqui para ver qual é o ponto certo aqui, né? Mas, bom, daí a diferença é o seguinte, né? Agora, o problema é que agora eu vou saber se o A é o maior ou se o B é maior, só que ainda eu tenho que comparar com o C, né? Ou seja, vamos supor que ele não salta aqui, né? Que ele vem para a próxima instrução, o A é o maior, só que eu ainda preciso fazer a comparação do A com o C, porque pode ser que o C seja maior. Então, logo em seguida aqui, eu vou ter que fazer a subtração do A com C. E aí fazer outro JC para ver qual que é o maior entre A e C. Tá? Se ele não saltar aqui, eu posso garantir que o A é maior mesmo, porque ele foi maior que o B e foi maior que o C. Agora, se nesse condicional ele saltar, deixa eu desenhar melhor aqui. Só que se nesse condicional ele saltar, significa que ele fez a subtração, deu negativo, quer dizer que o C é maior. O C é maior. Né? Então, aqui
vai ser o trecho em que o A é o maior, e aqui vai ser o trecho em que o C é o maior. Tá? Então, percebe que para eu concluir se A ou C, eu tenho que fazer a primeira subtração para ver que o A é maior, e depois eu comparo o A com o C. Se o C é maior, bom, o C é maior que o A, como o A já era maior que o B, o C é o maior. Se eu comparar o A com o C e o A for maior, como o A já era maior que o B, eu posso concluir que é o A. Tá? Então, é como se eu tivesse um if dentro do outro, né? Primeiro eu comparo dois, vejo qual que é o maior, e depois eu comparo o maior dessa primeira comparação com o C. E aí eu vou decidindo isso. Faz sentido essa lógica, gente? Pra vocês? Posso? Porque, tipo, tu testa o maior ali e depois testa com o outro, né? E se tivesse 4, seria a mesma coisa. O maior dos 3, aí tu bota outra. Isso. Se tivesse 4, seria uma loucura, né? Seria um monte de diferença. Isso aí. Bom, então vamos tentar fazer isso no código ali, só para a gente concluir, tá? Então, vamos lá. Comparei aqui. Então, ele não vai saltar, ele vai seguir adiante aqui, né? Deixa eu botar aqui um embaixo do outro. Ele vai seguir aqui, né? Da 2 para 3 aqui, quando o A, aqui, ó, vamos seguir, né? Quando o A for maior. Então, agora eu vou ter que comparar o A com o C. Então, vamos de novo. Eu vou ter que fazer um load no A, onde o A é a posição 0, né? De novo, né? O A quer dizer que é o da posição 0, o B da posição 1 e o C da posição 2. Eu só coloquei o A, B e C para ficar mais fácil de a gente se referir. Tá? Bom, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer agora o A menos o C. Então, load para um registrador, pode ser o mesmo. Vou carregar o da posição 0, que a gente chamou de A, e vou fazer um sub com a posição 2. Que aí eu estou fazendo essa subtração aqui, ó, que seria o nosso A menos C. E vou fazer outro JC aqui, pelo E. Certo? Bom, daí agora, deixa eu ver aqui. Bom, então se ele não soltar o primeiro e não soltar no segundo, é o caso em que o A é o maior. Aqui, olha, é o caso em que o A é o maior. Tá? Então, se o A é maior, eu vou carregar ele de novo. Vou carregar a posição 0 e vou salvar ela na posição 2, na posição 3, né, que é o resultado. Posição 3 é o resultado. Tá? Seria tratar o caso em que o A é o maior. Aonde o A é a posição 0, então eu estou carregando a posição 0 para o RB e depois salvando o RB na posição 3. Então, estou copiando estou dizendo que o maior é o da posição 0. Certo? Aqui faço um jump. Depois a gente vê para onde que vai. Bom, se aqui nesse JC mais interno aqui, né, ele pular, significa que o C é o maior. Ó. Então, ele já tinha decidido que o A era o maior entre A e B, mas agora o C foi maior que o A. Porque nesse JC aqui eu estou fazendo A menos C, e como deu negativo, quer dizer que o C é o maior. Então, aqui eu vou ter que pegar o C, onde o C é a posição 2, né? São 2. E salvar o resultado. Certo? E aqui, deixa eu pensar. Então, aqui tudo funciona. Então, esse meu JC aqui, ele faz a comparação, ele vê se o A é maior que o B. Se o A for maior, ele vai seguir. Então, ele compara agora o A com o C e testa de novo. Se o A for maior, ele copia o A para o resultado. Se não, ele vai pular aqui para o 8, ele vai pular, tem que pular para o 9, na verdade. Ele vai pular para o 9. Então, ele pula daqui para cá. E isso indica que ele vai ter que o C é o maior, né? Que o terceiro valor é maior. Então, ele copia o terceiro valor para o resultado. E, bom, daí ele chega aqui. Daí aqui, a gente vai ter que tratar esse caso aqui, onde o B é maior. A gente já tratou o caso em que o A é maior que o B, e aí tem toda essa lógica aqui. Agora, a gente tem que tratar o caso em que o B é o maior. Então, desse primeiro jump aqui, ele vai ter que soltar aqui para 11. Ó. Para 11.
Ó, então, aqui, nesse primeiro teste, se o B é maior, né, se está negativo, ele já salta todos esses comandos do 3 ao 10 e cai para cá. E aí, aqui agora, a gente vai ter que fazer a lógica com B. A gente vai ter que fazer B menos C e o JC aqui embaixo. Se ele não saltar, significa que o B é o maior. Se ele saltar, significa que o C é o maior. Daí a gente vem para cá. Certo? Bom, então vamos fazer a mesma lógica. A gente vai carregar agora a posição 1, porque o B é maior, né? O B é a posição 1. Vai fazer o sub com o C, que é a posição 2. E aqui faz o JC. Vou botar lá para frente, na 17. Beleza. Aqui, vamos lá. Então, se ele não saltar, significa que o B vai ser o maior de todos, né? Porque o B foi maior que o A e o B vai ser maior que o C. Tá? Se ele não saltar, significa que a subtração deu positiva e significa que o B é maior. Tá? Então, se o B é o maior, então eu vou ter que carregar ele, aonde o B é a posição 1, né? A gente chamou de B a posição 1, e salvo ele no resultado. Salva no resultado. Tá? E vai para o final. Ah, aqui faltou uma coisa importante, gente. Faltou uma coisa importante aqui, ó. Aqui, ó. Aqui faltou uma coisa importante, eu esqueci completamente, ó. Aqui no final, ó, se dessa primeira parte aqui, né, que ele viu se o A ou o C eram maiores, ele já pode ir para o final, né? Ele já pode terminar o programa, se for. Porque ele já concluiu que é o A ou o C. Ele não precisa executar isso aqui, né? Então, caguei no patê aqui, peraí. Então, aqui eu já posso ter um jump para o final. Vamos supor que o final é, sei lá, posição 15. Aqui, não, mais, posição 20. Depois a gente ajusta. E aí aqui eu tenho que fazer tudo, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou fazer o load. Posição. Beleza. Então vamos lá. Então aqui, ó, depois que ele passa aqui nessa primeira parte aqui, né? Que ele decide se é a posição 0 ou a posição 2 que é maior, ele vai para o final. Esse jump aqui joga ele lá para o final e termina o programa, tá? Então aqui, esse JC aqui tem que ir para a posição 12. Então aqui ele vai fazer, agora ele vai fazer a subtração do B com C, né? Então posição 1 menos posição 2, e vai testar. Se ele não pular, quer dizer que a posição 1 é maior, copia, e aí eu posso ir para o final também. Posso para o final. Vou botar 20 aqui, depois a gente vê onde é que vai ficar o final. Bom, aqui então ele vai para a posição 18, onde, né, se ele saltar aqui, quer dizer que na subtração de B com C deu negativo, então C é o maior, então aqui ele vai ter que carregar a posição 2, porque ela é a maior de todas, e salvar no resultado. Salvar no resultado. Certo? E aí aqui no final tu termina. Aqui eu posso botar um route. Posso botar um route. Certo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não posso aumentar. Tem que melhorar isso na próxima versão. Bom, então, pessoal, aqui já é um código bem mais complexo, né? Onde eu tenho vários testes, né? Até testes alinhados. Mas a moral, ela é parecida com a lógica de comparadores, né? Toda vez que eu tenho que comparar dois valores, eu subtraio um do outro e testo pelo N. Assim eu consigo ver se um valor é menor que o outro, né? Se eu quisesse comparar se eles são iguais ou não, daí eu poderia subtrair e testar pelo Z daí, né? E quando eu subtrair dois valores iguais, o Z que me informa quando o resultado deu 0, que vai me dizer quando eles são iguais. Certo? Vamos ver executando aqui para vocês verem a lógica, tá? Vamos fazer um exemplo em que a posição 0 é maior, tá?
Então, esse caso aqui, ó, seguindo aqui a lógica, é o caso em que o A é o maior, né? O A é o primeiro aqui, né? Ou seja, ele vai subtrair, não vai saltar no primeiro e não vai saltar no segundo. Então, ele não vai soltar nenhum desses dois JCs aqui. Nem esse, nem esse. Ó, vamos ver se isso acontece. Faz a subtração, não deu negativo, não salta. Faz a outra subtração, não deu negativo, não salta também. Copia o 20 para o resultado. E aí depois esse jump aqui leva para cá. E esse jump 20 leva para o final. E termina o código. Ó, copiou o 20 para sair. Certo? Agora vamos botar o caso em que a posição 1 é maior. Então, a posição é o B, né? Então, se o B for maior, ele vai... No primeiro jump, ele salta. Ele salta aqui. Então daqui ele vai para 12 direto. Tá? E aí, aqui, no próximo, ele não salta daí. Porque daí ele vai comprar o B com C. O B é maior, ele não salta. E vai salvar o B como resultado. Então, nessa execução aqui, ó, na primeira subtração vai dar negativo, ó. Deu negativo, ele vai saltar da posição 2 para 12. Ele salta todo esse código aqui. E depois ele faz a subtração do B com C. E aí, como o B é maior, ele não deu negativo, ele não vai saltar. E vai copiar o valor, o B, né, que seria a posição 1, vai copiar para a saída. Vai. Aqui. Aí aqui, tá, então não salta. Daí ele vai copiar aqui o 25, que é o maior, para... O que ele tá fazendo ali? Deu um pau aqui, vamos subir. Eu acho que tem um problema aqui no simulador, só um pouquinho, gente. Tá. Pessoal, eu acho que eu vou ter que botar uma nova versão dele lá, porque ele não tá indo mais que o 15 aqui. Tá, mas enfim. Então aqui, né, depois eu arrumo isso e atualizo vocês. Bom, então aqui ele copiaria, né, o 25 para a saída e terminaria o programa. Certo? E ele faria a mesma coisa que para os outros, né? Se o C fosse maior, né, ele cairia nesses dois casos aqui, dando como resultado o maior de todos. Certo? Então, gente, a moral dos exercícios é mais ou menos essa daqui, né? Vocês vão ter que ir pensando entrada e saída e tentar encaixar nesses modelos aí, né? Todas as que tiverem comparado os valores, vocês vão subtrair um do outro, né? E ver se vocês querem ver se eles são iguais ou diferentes, enfim, aí vai depender de cada exercício. Certo? Pessoal, como tem vários que eu vi que nem começaram a fazer, pessoal, já vamos deixar meio pré-marcado para a próxima aula, né? No dia 4, a gente vê ali o próximo conteúdo, e vamos fazer uma discussão sobre isso, pessoal. Eu quero ter um momento que vocês venham com dúvidas, tá? Porque daí a gente vai nas dúvidas e vamos amadurecendo elas, certo? Beleza. Pessoal, entenderam a lógica aqui, gente? Isso aqui é bem uma lógica de um algoritmo, né? Só tem mais comparações, assim, e a forma de fazer a comparação é com essas... subtraindo o valor do outro e vendo se deu negativo, se deu zero, e aí desviando ou não, né? É uma forma mais rudimentar, digamos assim, de tu desenvolver a lógica, mas no final das contas ela é bem parecida com a lógica que vocês veem lá no algoritmo. Tranquilo? Tranquilo. Isso me faz pensar quantas instruções tem num código mais complexo. Muitos. Por exemplo, tipo, só para medir se um é maior que o outro, é isso aí. Imagina, tipo, por exemplo, um jogo ou um outro software mais complicado, tipo, quantas instruções tem ao mesmo tempo. Percebe que um código em alto nível de uma aplicação mais complexa já é grande, né? Então, se tu for ver o código lá em Java, em C++, em C, ou sei lá, em PHP, sei lá, tu já vai ver que é uma aplicação complexa. E se tu pensar que tudo isso vai virar
baixo nível, né? Então, tipo assim, é praticamente impossível tu conseguir desenvolver de forma produtiva lá no baixo nível, né? Tu vai ter que tem todo um ferramental ali que vai compilar e traduzir teu código para baixo nível que vai ser executado. Então, tudo isso hoje em dia é automatizado, né? Claro, né, lá no início da computação, o pessoal, né, não tinha essas linguagens mais modernas, o pessoal acabava desenvolvendo no baixo nível. Mas com o advento das linguagens modernas de alto nível, bom, daí é o compilador que faz a parte suja para a gente, né? É a mesma coisa que o cara querer construir um prédio só com a mão, sem ferramenta nenhuma. É mais ou menos isso, é isso. Como se tivesse que botar ali todos os tijolos na mão ali, né? Não tivesse nada pré-montado, né? Nada pré-pronto, assim, não tivesse que fazer tudo. É bem essa analogia, ótimo. Fala, Eduardo. Senhor, teria como fazer a 2 ali rapidinho? Eu cheguei atrasado, eu tô com algumas dúvidas. Tá. Só para tirar essas dúvidas daí. Com certeza, com certeza. A 2, cara. A 2, ela. De novo, né? Não existe uma maneira correta de fazer, né? Só uma maneira, né? Eu vou fazer a que eu faria, assim, né? Bom, então a 2, ela. Deixa eu resetar aqui. Bom, a 2 é um programa que ela tem um valor de entrada aqui e eu quero fazer a operação de módulo. Tá? O que é a operação de módulo? É essa operação aqui, ó. Então, deixa eu botar aqui. Bom, então, né, aqui, né, na posição 0 vai ter um valor, tá? Bom, esse valor ele pode ser positivo ou negativo, né? Aqui a nossa máquina permite os dois, né? E a ideia é a seguinte, ó, então eu vou ter um valor aqui na posição 0, tá? Vou ter um valor aqui, e esse programa aqui vai pegar esse valor e vai aplicar a operação de módulo. A operação de módulo é aquela operação que, se eu tenho qualquer valor que seja, eu tenho aqui, né, como entrada, ele sempre vai me dar o valor positivo, tá? Então, se eu tiver menos 10 armazenado aqui, o resultado disso vai ser 10, né? Bom, se eu tiver 10, bom, ele é positivo, então o resultado é 10 também, tá? Esse exercício 2 ele é tipo uma continuação do primeiro, né? O primeiro exercício de todos é trocar o sinal, que é o que está lá, na lista. Lá, o primeiro aqui é trocar o sinal, ó. Então, eu tenho um valor, eu quero o valor com o sinal trocado. Então, se eu tenho menos 10, eu quero mais 10. Se eu tenho mais 10, eu quero menos 10, né? Quero o trocado. Aqui no exercício 2, ele é um pouquinho diferente, porque eu quero o módulo, né? Eu quero o valor absoluto. Ou seja, se eu tenho um valor negativo de entrada, eu quero ele positivo. E se eu tenho positivo, eu quero ele mesmo. Não quero trocar o sinal. Então, percebam que aqui eu quero trocar o sinal só quando o valor de origem é negativo. É essa a ideia. Tá? E para fazer essa lógica, eu tenho que fazer um teste aqui, né? Porque eu tenho que ver se eu preciso fazer a troca de sinal ou não. Tá? Então, uma solução poderia ser assim, ó. De novo, podem ter várias, tá? Mas uma solução pode ser assim, ó. Bom, então vou lá, né? Então, aqui vai estar o valor de entrada, sei lá, 30. Então, eu carrego esse valor de entrada para um registrador. Vou usar o C aqui, só para fazer um rodízio de registrador aqui. Então, vou carregar o valor para o registrador C. E agora eu quero... E uma das ideias para resolver isso aqui é... Bom, eu pego o valor e troco o sinal. Tá? Uma maneira de trocar o sinal é fazendo duas subtrações aqui. Se eu pegar o valor, que é essa lógica aqui, né? Se eu pegar o 10 e subtrair dele duas vezes o 10, eu tenho a versão negativa dele, certo?
E se eu tenho o valor negativo aqui, né, menos 10, e eu subtrair aqui menos 10 duas vezes, eu vou ter o mais 10. Tá? Então, a operação de troca de sinal, eu posso fazer dessa maneira meio tosca até aqui, né? Eu carrego o valor e subtraio duas vezes. Faço um sub, RC, 0. Faço duas subtrações. Olha como é que funciona. Ó. Só vou executar esses três comandos aqui. Ó. O primeiro vai carregar o 30 para o RC, e depois eu vou subtrair uma vez e subtrair outra. Ó, tem a versão negativa dele. Se o valor aqui for negativo, menos 40, eu executar esses mesmos comandos, vocês vão ver que eu vou ter o mais 40. Coloco menos 40 aqui, depois na próxima ele vai para 0, e depois ele vai para mais 40. Tá? Então, com esses três comandos aqui, eu consigo trocar o sinal de um número. Tá? Bom, daí eu vou ter que testar, né? Então, qual é a ideia, né? Nessa operação de módulo, eu quero trocar o sinal nesse caso aqui, ó. Certo? Porque quando o valor de entrada é negativo, na operação de módulo, eu quero a versão positiva dele. Então, perfeito. Só que quando eu tenho um número já positivo, eu não quero trocar, eu não quero menos 10 aqui, eu quero 10 também. Tá? Então, é nesse sentido que eu vou ter que testar. Depois que eu trocar o sinal, eu vou ter que fazer um teste aqui. Peraí. Vou ter que fazer um JC. Pelo N aqui, vou botar um valor qualquer aqui. Tá? Deixa eu resetar aqui. Beleza. Bom. Então, gente, qual é a ideia? Ó? Vamos pegar esses dois casos aqui, tá? Então, se eu troquei o sinal e o sinal ficou negativo, significa que, nesse caso aqui, eu não quero valor negativo, né? Na verdade, eu queria pegar o original mesmo. Né? Porque se eu tenho valor positivo de início, já é interessante, já, né? Eu nem precisaria ter feito a troca de sinal, né? Eu já poderia ter pego ele e colocado para a saída. Bom, a maneira que eu tenho de verificar, né, valores de usar o JC é subtraindo, né? Então, eu subtraio duas vezes. Se eu tenho valor negativo, tá? Ou seja, aqui eu vou testar ser negativo, significa que o resultado não é esse valor aqui, o resultado é o próprio mesmo, é basicamente pegar o original. Agora, se eu subtrair duas vezes e o resultado não deu negativo, significa que, ó, se não deu negativo, significa que ele era negativo no início, então eu vou ter que pegar esse resultado aqui como resultado final. Tá? Então, se ele não dá negativo, eu vou ter que basicamente fazer um store. Fazer um store do RC para a saída. Ó, vou executar esse fluxo aqui, ó. Então, ó, se eu botei o menos 40, ele vai trocar o sinal do 40, ó, trocou o sinal do 40, tá no RC, e vai testar, ó, a subtração ali deu positiva, significa que se deu positivo, quer dizer que ele era negativo no início, o que eu tenho que fazer é não saltar e copiar o 40 para o resultado. Ó, 40 no resultado, termino o programa. Tá? Faço um jump aqui, que vai para o final. Vou botar aqui 9. Certo? Depois eu vejo qual é o final aqui. Tá? Bom, daí eu tenho um caso em que, o caso contrário, né? O caso contrário é quando eu tenho valor positivo aqui. Se eu tenho valor positivo de entrada, ele vai trocar o sinal, vai dar negativo, e aí ele vai saltar para cá. Bom, ele saltou para cá. Ou seja, se ele cair nessa linha aqui, quer dizer que o valor que ele testou deu negativo, isso significa que o valor original é positivo. Nesse caso, eu não quero pegar o negativo, né? Eu quero pegar o original e copiar, porque eu testei para ver se o valor, se eu precisaria trocar o sinal ou não, vi que não preciso trocar o sinal, então basta eu pegar o valor original e copiar para cá, que é basicamente fazer um load. Vou usar o RA aqui, só para mudar um pouquinho, da posição 0, e salvar ele para a posição 1, que é a saída. E no final, eu
coloco um route. Então, ó, daqui ele vai ter que saltar para o 8. Ó. Então, percebe que quando eu coloco esses desvios aqui, né, eu não sei para onde ele vai ter que saltar ainda, né, porque eu não terminei o código, eu coloco um valor qualquer aqui, depois eu vou ajustando. Ó. Então, daqui, se for negativo, ele vai pular para cá. E se ele não for negativo aqui, ele vai entrar aqui, e daqui ele vem para o final. É mais ou menos essa lógica. Então, vamos lá. Se eu tenho um valor positivo, ele vai trocar o sinal, vai ver que tem um negativo, significa que ele não é para ser trocado, então ele vai copiar o valor original para sair. 40. Agora, se o valor for negativo, aí ele vai trocar o sinal, trocou o sinal, viu que o valor deu positivo, ou seja, eu é para trocar o sinal mesmo. Então, ele vai pegar e vai copiar esse 40 para o resultado. E depois tem um jump no final. Então, mais ou menos essa ideia aqui, do módulo, né? A maneira que eu faria, né? Tento trocar o sinal e vejo se o resultado, né, dessa troca de sinal deu positivo ou negativo. Se deu positivo, quer dizer que esse é o resultado mesmo, né? Porque o módulo tem que transformar do negativo para positivo. Agora, se eu troquei o sinal e o valor do negativo, opa, quer dizer que o valor original mesmo já era a saída, né? Então, eu vou lá, copio o valor original para a saída. Sabe? Então, essa é uma das maneiras que eu acho que eu poderia resolver ele. Devem ter outras, tá? Mas essa aqui seria a minha sugestão. Eu consegui entender, sim. Sim, beleza. Então, assim, percebam que a gente está num nível bem rudimentar, né? Então, tudo às vezes a gente faz algumas coisas que parecem ser meio bestas, assim, mas, né, a simplicidade das instruções pedem que eu tenha que desenvolver dessa forma, tá? Mas legal. Perfeita pergunta aí. Gente, vamos combinar assim, ó. Então, aqui eu basicamente resolvi a 1, 2 e 3 com vocês. Então, peguem aí até a próxima aula e tentem fazer as outras, tá? E eu quero que lá na aula do dia 4, lá, vocês venham com dúvidas para a gente discutir também elas, certo? A gente vai ter o conteúdo novo, mas aí no final da aula a gente pode fazer uma discussão sobre isso, certo? Bom, pessoal, já que a gente está no meio da aula aí, né? Acho que não vamos ter mais gente na aula do que a gente tem agora. Eu quero comentar com vocês, pessoal, da última atividade da disciplina, tá? A gente vai ter uma variaçãozinha lá no final, sobre o conteúdo geral. Mas eu coloquei a última atividade prática lá no Moodle e eu quero mostrar para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui. Ela está aqui, ó, na aula 17, que é a aula de hoje. Aqui está ela. Tá. Então, pessoal, a partir da próxima aula, a gente vai começar a ter a parte mais tecnológica da disciplina, tá? Então, onde a gente vai, pelo menos, ter uma palhinha aí do que se usa hoje em dia, né, em termos tanto de processadores quanto de memória e também da parte de barramentos, tá? A parte de memória e barramentos, eu vou preparar os materiais, então eu vou preparar alguns slides aí para a gente discutir nas aulas. Mas na parte dos processadores, né, a gente focou até agora em ver a parte mais básica, né, onde a gente viu ali como é que era construído um processador do zero, a gente está usando esse exemplo dessa máquina simples, mas é importante que vocês também tenham, né, uma noção das tecnologias que existem hoje em dia, tá? Então, pessoal, para a gente conseguir, né, ver mais essa parte em forma abrangente, né, ou seja, não aprofundar muito em nada, mas ter uma visão geral das tecnologias que existem hoje em dia, eu gosto de fazer esse trabalho, aqui, essa atividade, onde a gente se divide em grupos. Vocês vão se dividir em grupos, tá? Cada grupo vai ficar responsável por uma família de processadores, tá? E cada grupo vai preparar uma apresentaçãozinha que vai compartilhar com a turma e a gente vai discutir, né, cada um dos assuntos e vamos aprofundar eles até um certo nível, né? Mas cada grupo traz o que encontrou e a gente faz uma discussão, eu faço alguns esclarecimentos, amplio de alguma forma. Os demais, a turma, se quiserem comentar alguma coisa sobre aquela tecnologia específica, a gente pode fazer e a gente faz uma conversa aí sobre
sobre os diferentes processadores que a gente tem hoje em dia. Tá? Então, esse aqui é um trabalho mais tecnológico, assim, né? A gente vai sair, né, da parte mais conceitual, mais básica, e vamos ver um pouquinho da parte tecnológica. Tá? Então, gente, aqui está a especificação completa, então depois vocês podem ler aqui, na verdade não é nada muito grande, né? Então, a ideia é montar grupos, tá, que abranjam esses 7 trabalhos aqui. Eu não sei quantos estão efetivamente na disciplina ainda. A gente está em 10 aqui, na última aula tinham 14. A gente pode pensar em duplas, tá? Para ir formando, tá? Então, o que eu pensei? A gente se organizar em duplas, quer dizer, você se organizar em duplas, a gente aloca, né, cada dupla para um dos assuntos, e aí vocês vão ter até a segunda semana lá de 2022. Então, deixa eu ver o cronograma aqui para vocês verem. Então, a gente está aqui, né? 2021, última última aula aqui, tá? Então, a gente vai ter agora o recesso, na semana que vem. Temos a primeira aula lá de 2022, e aí na segunda aula de 2022, a gente vai fazer as apresentações. Tá? Então, cada dupla vai apresentar o que encontrou daquela tecnologia, e aí depois, na sequência, a gente discute. Aí eu trago mais alguns detalhes, se alguém aí de alguma outra turma quiser complementar, a gente faz uma discussãozinha ali para tentar ampliar um pouco o assunto, certo? Então, o que você tem que produzir é uma apresentação, né? Montar alguns slides, ali, alguns poucos slides, para apresentar para a gente com as informações que vocês pesquisaram, e a gente vai discutir sobre eles, certo? Entenderam a ideia da atividade, gente? Pode escolher já os grupos ou esperar? Então, eu coloquei aqui eu fiz um outro documento aqui, tá lá no Moodle, para vocês irem preenchendo aqui, ó, tá aberta a edição, vocês podem ir formando as duplas aqui, tá? Eu tinha colocado em grupos de 3, mas se a gente fizer grupos com 3, a gente não vai conseguir abranger todos os trabalhos, os assuntos, tá? Então, acho que a gente pode partir para duplas. Então, até eu vou inutilizar aqui essa aqui, ó, vou deixar em preto aqui, tá? Se qualquer coisa, a gente coloca um trio aqui, tá? Mas tentar fazer duplas aqui, e aí, para a gente ir formando aqui, e aí depois eu coloco os assuntos aqui, tá? Então, a minha ideia é sortear os assuntos, tá? Para não correr no caso de que a gente tenha muitos de vocês querendo, né, tendo preferência por um, eu vou sortear e aí vai cair no que cair, tá? Lembrando que, no final das contas, todo mundo vai acabar discutindo junto, né? Então, mesmo se vocês terem preferência por um assunto, lá na discussão vocês vão poder comentar lá no grupo, né? Então, no outro grupo, né? Então vai ser bem tranquilo. Certo? Então, assim, ó, eu queria já começar a ver isso. Então, eu não sei se vocês têm feito trabalhos em grupos na turma, né? Não sei como é que... Se vocês já se articulam em duplas, ou se vocês querem que eu faça aqui. O documento está aberto para edição, tá? Então, se vocês têm as duplas aí de preferência de vocês podem ir colocando lá. Coloquei no chat aqui, ó, o link. Certo? E a ideia é que hoje a gente já vai montando as duplas aí, certo? Deixa eu pensar outra coisa. Bom, mais dúvidas, gente? Tá, eu posso botar minha dupla ali, então. Pode Ela colocar. e Paulo. Pode colocar. Isso aí. Beleza. Pessoal, aqueles que não costumam trabalhar em duplas, enfim, não tem, podem colocar os nomes ali, pessoal. Coloquem ali os nomes numa coluna sozinho ali, que agora eu vou organizando as duplas aqui, tá? Vão colocando nomes ali. E daí também eu pego os alunos que não estão hoje aqui, né? Vamos formando as duplas e depois eu vou associando ali os assuntos, certo? Gente, enquanto estão preenchendo ali, outra coisa, tá? Para cada assunto aqui, eu criei um documento colocando assim o que eu julgo que é o mais importante cada grupo pesquisar dentro daquele assunto, né? Porque, tá, deixa eu passar um pouquinho dos assuntos, né?
Então, o que a gente vai discutir nesse trabalho, né? Bom, tem os processadores da Intel, que talvez sejam aqueles mais famosos, né? Aqueles que talvez por muito tempo e ainda hoje monopolizam o mercado, né? Hoje em dia, eles monopolizam talvez o mercado de laptops e computadores pessoais, né? E aí, hoje em dia, a gente tem outras empresas que lideram outros tipos de plataforma, né? Mas, enfim, então os processadores da Intel, eles têm lá desde o 8086, lá na década de 70, 60, 70, depois 286, 386, 486, a família Pentium. Então, depois vem os novos, né, os multicore, né, o Core 2 Duo, o Core 13, 5, 7, 9, enfim. Então, assim, como são muitas famílias, né, eu acabei dividindo aqui em duas partes. Então, um grupo vai focar nos processadores da Intel, os antigos, que eu chamo de antigos, né, que são tipo até o Pentium, e os outros pegam a partir do Pentium, lá dos multicore para frente. Tá? Depois aqui eu peguei um grupo com os processadores da AMD, né, então em paralelo com os da Intel, né, a gente teve alguma época ali que a AMD foi, ainda é, né, mas enfim, né, foi competidora da Intel. Então ali da AMD tem os K5, K6, K6-2, os Athlon. Hoje em dia a gente tem nem lembro os nomes dos novos da AMD. Mas, enfim, então pegar ali as famílias da AMD e falar um pouquinho sobre elas. Tá? Nesses trabalhos aqui, pessoal, desses da Intel e AMD, a ideia é bem focar em... sim, está super vivo, isso mesmo. Aqui a ideia é bem fazer uma evolução, assim, né? Então, não é aprofundar muito no modelo, mas pegar né, fazer, tipo assim, pegar alguns modelos históricos, né? Para a gente ver, assim, a evolução. Né? Então, por exemplo, para cada modelo, é importante a gente ver a questão da frequência, que aquilo que a gente chegou a dar uma olhadinha, né? O que é a frequência, né? Que tem a ver com a velocidade que cada instrução é executada, se tiver detalhes sobre tamanho da memória cache, número de registradores, né? Isso pode ser importante. Então, nesses grupos aqui da Intel e AMD, eu acho que a perspectiva é bem essa, né? Fazer a questão focar nessa evolução, né? E pegar alguns modelos e colocar eles no tempo, assim, e a gente vê a evolução deles ao longo do tempo. Tá? Bom, o quarto grupo aqui eu coloquei como fazer uma apresentação sobre GPUs, tá? Que são as placas gráficas, né? Então, né, a partir de determinado ponto, né, as aplicações gráficas elas foram demandando cada vez mais processamento, que surgiu, né, soluções onde eu não uso mais o processador para isso, né? Eu tenho um processador auxiliar, digamos assim, para processar para fazer só o processamento gráfico, tá? Então a gente tem as GPUs, né, que são basicamente, que a maioria delas são placas off-chip, que tu acopla na placa-mãe, né, em algum barramento, e essa placa gráfica, ela tem ali um elemento de processamento, na verdade, hoje em dia, milhares de elementos de processamento, né, que atuam em paralelo, e então esse grupo vai falar um pouco sobre isso, né, para a gente diferenciar um pouco as GPUs das CPUs, certo? Aqui eu coloquei para focar na NVIDIA, só para não aumentar muito o escopo, né, então, aqui, pegar alguns modelos da NVIDIA para a gente mostrar a especificação delas, para a gente ver quantos cores tem, quanto de memória tem, as especificações dela, para a gente discutir um pouco, né? E aí aqui a gente vai fazer um paralelo, né? Tipo, por que eu preciso de uma placa gráfica e qual é a diferença dos elementos de processamento da placa gráfica quando comparado com a CPUs, né? O processador Intel, por exemplo. O que tem diferente um do outro? Então a gente vai discutir isso nesse assunto 4 aqui. Tá? O assunto 5 esse grupo aqui vai focar em alguns processadores para servidores, tá? Então, tanto a Intel quanto a AMD, eles têm algumas linhas de CPUs para servidores, aonde, né, eu demando muito mais desempenho, eu tenho que ter um gerenciamento muito mais complexo, né, da operação da CPU, porque ela vai ficar ligada 24/7, eu preciso eles são geralmente processadores multicore com muitos cores, tem uma memória cache extremamente grande, então a gente vai olhar as especificações dessas linhas da Intel e da AMD para servidores
E a gente vai poder ver claramente a diferença da especificação delas para um Intel que está no notebook, por exemplo, né? Então, né, os dois são processadores, né, os dois processam coisas, mas a especificação que os servidores exigem são bem mais completas, né? São CPUs bem mais complexas do que as que eu uso num laptop ou num computador pessoal, tá? Então, esse grupo aqui, a gente vai, né, entender isso, né? Então, esse grupo vai pegar alguns modelos, vai apresentar para a gente vai poder ver claramente ali o quão mais parrudos são esses processadores. Bom, o sexto grupo vai falar sobre os ARM, tá? Então, os processadores ARM são, não sei se vocês já ouviram falar em ARM, mas basicamente os modelos ARM, eles são os modelos que são os processadores que estão nos smartphones, né? A família ARM é a família de processadores que geralmente a gente encontra nos smartphones, tablets, enfim, né? Os dispositivos embarcados aí. Roteadores também, eles têm algumas linhas ali que atuam como controladores, né? Bom, então a ARM, né, a moral da ARM são processadores que o foco deles, o projeto deles está em eficiência, né? Então eles não são processadores que têm um desempenho tão alto quanto, por exemplo, um Intel, em geral, né? Só que eles alinham desempenho, então eles têm um desempenho satisfatório também, e eles conseguem ser processadores com baixo consumo energético. Então, eles têm uma espécie de eficiência ali, né? Eles conseguem processar muito com pouca energia, certo? Então, falar um pouquinho deles, né? Pegar alguns modelos, talvez, para a gente comparar. E talvez, aí, como a gente já vai ter visto os processadores da Intel, a AMD, a gente vai conseguir ver a arquitetura, né? Um pouquinho, né? Qual é a moral, né? Qual é a missão da ARM, né? E aí outra coisa que vai aparecer nesse trabalho também é que a ARM, ela não fabrica o processador, né? Então, a Intel, ela tem lá a fábrica dela, que ela vai lá e fabrica o chip do processador, né? A ARM não. A ARM, ela é uma empresa que ela vende o projeto do processador. Ou seja, que aí é um pouco do link com o sétimo aqui, né? Então, por exemplo, eu quero a Samsung, ela quer lá no smartphone, ela quer embarcar lá um ARM A13 da vida, tá? Um processador ARM da família qualquer lá. Então, ela vai lá na ARM, faz um contrato para que a ARM projete, né, o processador, vende para a Samsung. A Samsung, ela vai montar lá o chip lá um chip lá que vai, além do processador ARM, vai ter lá um processador gráfico, vai ter uma GPU talvez, vai ter algum hardware para antena, algum hardware para vídeo, enfim, né? Ela vai bolar lá o sisteminha dela e vai fabricar, ou vai pedir para a Qualcomm fabricar o chip, que vai ter, sei lá, nesse chip ele vai ter 4 ou 5 ARMs, ou 8 ARMs, ou 12 ARMs, né? Eu acho que esse meu aqui, especificamente, acho que ele é um octa-core, então acho que ele deve ter uns 8 ARMs ali dentro. Então, daí, né, e a Apple, a mesma coisa, né? A Apple vai, né, comprar o projeto do ARM e vai fabricar lá na sua fábrica um chip lá que vai ter 4, 8, 12 ARMs que vão trabalhar em conjunto com outros coprocessadores, e isso vai formar a plataforma de processamento que tem nos smartphones, que a gente chama de plataforma SoCs, que é esse System on Chip aqui, tá? Que basicamente são os chips de processamento que estão nos smartphones. Então, a ARM é uma empresa que ela projeta o processador ARM e vende para as grandes fabricantes de smartphones, tá? E essas empresas de smartphones, elas vão fabricar o chip, e nesse chip que elas fabricam, além de outras coisas, tem os ARMs lá dentro. E tem outras coisas além de ARM. Então, o que pegar o grupo 7 aqui, né? Por exemplo, se forem pegar esse chip aqui do Snapdragon 845, vocês vão ver que o diagrama dele vai ter lá 4 ou 8 ARMs, né, processadores ARM, e junto com outros processadores ali dentro que vão compor o sistema. Bom, gente, então, assim, para cada grupo, eu fiz questão de colocar aqui os aspectos que eu julgo mais importantes,
tá? E aqui é mais para vocês focarem, né? Aqui o objetivo não é fazer apresentações de meia hora, né, falando sobre todos os processadores que tem nessas famílias, tá? Aqui o negócio é focar, a gente pegar as informações mais importantes. Então aqui está um guia para vocês, então, né, para que vocês acabem focando na hora de preparar a apresentação. Mas vocês têm autonomia para incluir mais coisas também, né? Então, se vocês, durante a busca de vocês acharem alguns aspectos mais importantes que vocês acham que é interessante mostrar, vocês vão trazer juntos. Isso aqui é um guiazinho só para vocês focarem, né? Para vocês não saírem pesquisando tudo que é coisa e a gente acabar não focando no que interessa, sabe? Beleza, gente? Esse documento aqui está lá no Moodle também, tá? Então, deixa eu botar aqui. Ó, ele está aqui, ó, detalhamento dos assuntos. Outra coisa importante, pessoal, que vocês vão ver várias coisas aqui que talvez vocês não entendam, tá? Que a gente precisaria de muito mais tempo na disciplina, talvez, para ampliar. Então, assim, né, junto com o resultado da pesquisa de vocês também podem trazer alguma coisa, tipo assim, aqui nos processadores novos da Intel tem uma tecnologia lá que parece em quase todos, mas eu não consegui entender para explicar aqui na apresentação. Então, ao invés de vocês derem um Ctrl+C, Ctrl+V e lerem um texto padrão lá sem entender, vocês podem trazer na apresentação e dizer, então a gente descobriu lá que todos esses processadores aqui têm a tecnologia lá de, sei lá, multithreading. Só que eu não entendi muito bem o que isso significa. Então, no final da apresentação, a gente pode fazer uma discussão para a gente entender. Tá? Então, eu não quero que vocês entendam, óbvio que o ideal é que vocês entendam tudo, mas eu quero que vocês, além de buscarem entender, né, os materiais que vocês pesquisarem, vocês podem trazer dúvidas. E aí, tal termo lá eu não entendi, bom, se eu não souber, a gente vai atrás e usa a aula das apresentações para a gente discutir e entender alguns aspectos que vocês talvez não tenham entendido durante a pesquisa. Tá? Beleza. Gente, ficou alguma dúvida com relação ao trabalho? Alguma dúvida que vocês querem perguntar? O tema tu vai sortear depois disso aí. Assim que a gente fechar aqui a chamada, eu já pego os grupos que estão ali e já faço sorteio, tá? Já coloco ali. Tá, show de bola. É só isso. Beleza, deixa eu... Até vou botar aqui de novo. Pessoal, vão preenchendo aqui, pessoal. Se vocês não têm uma dupla aí de cabeça, vocês podem ir colocando nas linhas sozinhos aqui e aí a gente vai ajeitando aqui, tá? Então, aqui agora, que depois que a gente terminar a chamada aqui da aula, eu já sorteio aqui e coloco os assuntos e vocês já podem ir se preparando. Aqui, então, só para deixar claro o cronograma, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai, né, definir os grupos. Então, vocês vão colocando ali, depois eu associo o assunto. Daí, lá no dia 11, que é a segunda semana lá do ano que vem, a gente vai fazer as apresentações. Então, cada grupo vai apresentar a tela, abre o microfone e vamos discutir, né? Apresenta para nós, a gente vai conversar. Coloquei aqui algo entre 5 e 10 minutos. Então, pode ser algo bem objetivo mesmo, tá? Justamente para que a gente tenha tempo depois de ampliar, né? Então, depois a gente pode ampliar nas discussões. E aí eu vou pedir para vocês mandarem a apresentação de vocês um dia antes, tá? Só para eu deixar arquivado aqui. Aqui é 21, tem que mudar aqui. Esqueci de mudar aqui de 20 para 21. Depois eu altero aqui, né? Então, no dia... Nossa, aqui tá tudo errado. Dia 21, dia 10... eu não mudei aqui. Meu Deus. Peraí, deixa eu mudar aqui antes que eu esqueça. Só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui se mudou. Aqui, beleza. Então é isso aqui.
Mais perguntas, gente? Beleza? Então vai ser legal que a gente vai ter pelo menos uma aula aí onde vocês vão liderar os trabalhos e eu vou ficar só comentando ali e ampliando o que vocês forem trazendo, certo? Então, gente, assim, então até o final da disciplina a gente tem, então, a atividade ali dos exercícios com a CPU, né, que a gente fez alguns em aulas, vamos continuar fazendo aí, né, e na próxima aula, por favor, venham com dúvidas, tá, daí a gente vê memórias, e aí na parte final da noite a gente pode tirar dúvidas e fazer uma discussão sobre isso. Depois, lá na outra, então, da semana que vem é recesso, na outra, memórias e dúvidas da atividade 3, certo? Vocês podem me entregar naquela semana só, tá? Então, prazo fica adiado. Daí, lá no dia 11, que é a segunda semana de 2022, a gente faz as apresentações dos trabalhos dos processadores aqui, faz a discussão, tá? De cada um dos assuntos. E depois a gente vai ter mais uma aula ainda para ver o último conteúdo, que é barramentos, e aí eu vou liberar uma atividadezinha avaliativa que vai ser algumas questõezinhas sobre essa parte final da disciplina, certo? Pessoal, eu tinha preparado alguns detalhes a mais aí hoje para a gente ver a parte mais da arquitetura da CPU, mas eu não vou apresentar, tá? Só para senão vai atrapalhar um pouco aí o andamento. Eu prefiro que vocês foquem nos exercícios ali da atividade 3 e que vocês já comecem a fazer essa atividade dos processadores aqui. E aí mais para frente ali eu posso até gravar um videozinho ampliando e aí eu deixo para vocês de material de apoio ali para explicar um pouquinho, só para deixar claro ali, né? O que eu tinha preparado para hoje, se desse tempo, era isso aqui, ó. Era uma aula para discutir a organização aqui da CPU, ó. Então, né, a CPU essa que a gente está trabalhando no simuladorzinho ali tem os registradores, né, tem alguns multiplexadores aqui. Eu queria só comentar um pouquinho como é que essa coisa funciona, né? Como é que é o fluxo de dados aqui, o que o controle faz, né? O que essas coisas fazem aqui. Mas acho que para não confundir muito, eu prefiro que vocês... Eu vou até ocultar ali para vocês não acharem que a gente já trabalhou isso. E prefiro que vocês foquem na atividade 3, que são esses exercícios aqui. E depois, né, e já agora, vocês já vou botar os assuntos aqui, e vocês já podem começar preparando os seminários aqui para a gente trabalhar. Certo? Tranquilo, gente. Mais alguma pergunta? Pessoal, então, sim, né, peço que vocês, claro, descansem agora no recesso, né, mas não deixem a peteca cair, assim, né, aproveitem o final da noite, vamos terminar mais aqui às 8h30 certinho, aproveitem a noite para trabalhar nos exercícios e começarem aqui esse último trabalho. Se tiverem dúvidas, me perguntem, tá? Descansem ali no recesso, né, vocês não precisam, podem descansar também, e lá na semana do dia 4 a gente retoma, e eu peço que vocês deem uma olhada ali para que a gente, no dia 4, além de ver o próximo conteúdo, a gente discuta e tire dúvidas sobre essas atividades, tanto essa dos processadores, quanto os exercícios ali de implementar os códigos, certo? Pessoal, era isso. Se vocês não têm dúvida, da minha parte era isso, gente. Desculpa ali, eu não ouvi a tua pergunta. Não, é só slide, não quero complicar, não precisa fazer nem relatório nem nada, eu só quero os slides, e é mais para o registro, assim, né, porque eu vou avaliar vocês ali na apresentação de vocês, ali, né, se vocês abordaram os tópicos que eu pedi, se a apresentação está organizada. Eu botei ele até ali, ó. Depois vocês leiam com calma aqui, ó. Eu vou fazer uma fichinha aqui que eu vou avaliar esses critérios aqui, ó. Aqui. Então, né, ver se a apresentação está bem organizada, se o grupo está apresentando domínio, né, se domina o assunto, se está bem estruturado, se a apresentação está clara, né, se não está muito bagunçada, se os assuntos que eu pedi lá no documento, se eles estão contemplados, pelo menos aqueles, mais ou menos isso. A chamada, eu passei antes, peraí, deixa eu botar de novo.
Tá ali a chamada, gente. Beleza? Então, na medida que vocês vão colocando ali, eu vou mandar um e-mail e vou colocar lá no WhatsApp também para o pessoal que não está na aula preencher, que aí agora, agora nas próximos minutos, eu já vou sortear os grupos aí, certo? Alguma pergunta? Da minha parte, não só. Beleza, pessoal. Então, não esqueçam de mim aí, tá? Tá as atividades para vocês, qualquer coisa me chamem. Bom final de ano aí, pessoal. Boa virada, bom Natal para todo mundo. E, né, comemorem aí, né? Descansem sem muitas aglomerações, né? Para não se exporem muito aí. E lá na volta das férias ali, na volta do recesso, a gente continua para essa parte final. Sempre é mais penoso, né? Quando a gente vira o ano, né? Essas aulas no calorão, mas faz parte, né? Eu acho que ano que vem vai estar mais tranquilo. Tudo de bom para vocês aí. Feliz Natal, feliz Ano Novo, e qualquer coisa ali me chame, pessoal. Tá? Se precisarem me chamar ali no recesso também, ali, que quiserem trabalhar ali um pouco, me chamem também, que eu vou estar sempre atento ali e posso ajudar vocês também. Tá? Até mais, gente. Boas festas para vocês.